Ponto de Contato recebe hoje Washington Zuccolotto. Ele é palestrante e gestor em desenvolvimento de líderes. Se você quiser mandar uma pergunta sobre liderança, sobre líder para o nosso convidado, é muito simples. Basta que você utilize esse espaço que tem logo abaixo da nossa telinha, tá bom? E com muito prazer eu passo a pergunta e o Washington vai respondê-la com todo prazer aí e com toda a sua capacidade de anos e anos, né, trabalhando com liderança, com gestão de liderança. Washington, nós temos uma imagem também muito bacana, muito interessante para ilustrar a sua resposta a respeito dos estilos de liderança mais valorizados na empresa. Vamos ver a imagem e você comenta sobre ela, tá bom? Exatamente. Eu comentei alguns minutos atrás, Humberto, justamente o líder ele não pode se fechar num estilo só. Porque às vezes o liderado ele acaba acostumando que o líder dele, né, seja ele o supervisor, gerente, qualquer grau na hierarquia, ele vai ser assim a vida toda. E essa ilustração ela demonstra exatamente que o líder ele precisa estar se moldando ou se flexibilizando à necessidade daquele momento. Horas o líder vai chorar, por exemplo, horas o líder vai ter uma palavra um pouco mais forte, mais dura, agressiva em alguns momentos, não é? Ou seja, rígido, porque ele precisa fixar uma ideia. Horas ele vai ser um pouco mais maleável, ele vai partir para um outro estilo de liderança. Então essa figura é simplesmente para dizer aos líderes que estão nos ouvindo, né? Não se feche em apenas um estilo de liderança. Não vamos confundir com personalidade, falando estilos de liderança. Não é? Então é para dizer que o líder ele pode, ao longo da sua carreira, ao longo do dia, ao longo da sua profissão, ele está se flexibilizando a isso. Não é? Tá certo. Agora, como as empresas, então, hoje, né, elas estão fazendo para desenvolver esses líderes, que eu comentei com você no bloco passado, né, que elas, às vezes, como não encontram, de repente, esses líderes no mercado, ou até por querer dar oportunidade para os seus profissionais, como é que essas empresas estão desenvolvendo os seus líderes e quais são as principais preocupações diante dos desafios nas empresas? Olha só, anos atrás, as empresas contratavam os palestrantes, enfim, empresas para dar treinamento, e fechava-se em um tema geral, e se colocava muitos profissionais lá acreditando que eles saíssem dali com uma grande capacidade de liderar. Hoje, as empresas têm trabalhado justamente em capacitar os seus profissionais e líderes por competências. O que a gente tem feito é justamente isso, ou seja, um líder, ele não é 100% em todas as competências, por isso que existem os treinamentos e as capacitações que nós fazemos, não é? Como que as empresas têm feito isso? É claro que algumas empresas, ainda que não tenham o seu planejamento estratégico bem definido, as competências delineadas por cada função, mas de um modo geral, elas têm procurado então o quê? Para esse momento que a empresa está vivendo, quais são as competências que eu preciso que os meus profissionais tenham, diferentes de 5 anos atrás, ela é dinâmica. E com relação a essas competências, nós estamos vendo aí um quadro agora com um caminhão de melancias. O que significa isso, Washington? Então, olha só, essa imagem, eu utilizo ela e trouxe ela aqui para compartilhar com os nossos telenautas e com você, Humberto, porque ela demonstra exatamente como que o líder hoje tem que atuar numa empresa. Um líder inexperiente, vamos imaginar aquele profissional que está lá há 10, 15 anos e de repente teve a oportunidade de liderar uma equipe. E às vezes, recém-formados também acontece muito isso. Eles entram na empresa e em poucos anos assumem a liderança de uma equipe, seja ela de 10, 15, 20 pessoas, não importa. Para ele, antes de ele ter a competência de liderança, pode ser que ele olhe para a equipe dele querendo considerar todos iguais. Quando nós olhamos para aquela imagem, né, desse caminhão de melancia, a sensação que nós temos é que são todas iguais, todos são chamados de melancias. Mas a grande virtude hoje, e as empresas estão procurando isso, é que cada líder possa extrair o melhor de cada liderado. Por isso que ainda que todos pareçam iguais, o grande papel do líder hoje é identificar as diferenças que existem entre cada um dos seus liderados e procurar extrair o melhor deles. Porque ali elas são iguais externamente,
mas dentro uma pode ser mais saborosa que a outra, né? Ter mais caroços do que a outra e assim vai. Você nunca vai encontrar, a mesma melancia, semelhantes, né? Mas iguais não. Uhum. Eu acho que esse é o papel do líder, né? Ele tem que ter essa consciência de que as pessoas não são iguais, mas ele como líder ele tem que ter essa capacidade de extrair o melhor das pessoas. Uhum. Agora, Washington, como então acreditar que um treinamento, né, esse trabalho que você faz, pode realmente trazer resultados nessa questão da liderança? Então, olha só, certa vez eu estava num cliente, uma empresa grande aqui em São Paulo, e nós estávamos num bate-papo ali com a gerente de RH, e uma das perguntas que o empresário me fez foi assim: Zuccolotto, como que você me garante que trazendo você para a nossa organização, eu vou ter resultados diferentes de todos aqueles que eu já investi em treinamento? Durante muito tempo, Humberto, para responder a sua pergunta, eu preciso criar esse contexto. Uhum. Durante muito tempo, as empresas investiram milhões em treinamento, porém, há determinados segmentos ou forma de aplicar o treinamento, as empresas acabaram se decepcionando. Uhum. Então, a pergunta é inteligente, a sua pergunta. Como que as empresas, né, podem sentir segurança e resultado? Isso. Então, a forma como eu trabalho. Os meus treinamentos, eles sempre são focados em indicadores. Eu não começo a participar de um processo de avaliação, de conhecimento da cultura, sem antes a empresa, a organização, fornecer para nós esses indicadores. Quais são os indicadores e os resultados que eles esperam após os nossos seminários, os nossos treinamentos. Isso é fundamental. Do tipo, aonde nós estamos e para onde nós queremos ir. Isso é fundamental, porque assim, Humberto, durante muito tempo, alguns palestrantes, ou então pessoas que trabalham nesse mesmo segmento que o meu, eles estavam preocupados, né, com avaliação de reação. Então, assim, graças a Deus, nos últimos anos, a nossa preocupação na Zuccolotto.com não é mais com avaliação de reação. Isso é para o processo de auditoria, depois precisa verificar que foi dado um treinamento. Hoje, a nossa preocupação e o nosso desenvolvimento, por isso que nós customizamos os seminários, está focado em gerar resultados significativos para as empresas. Então, sempre nós vamos avaliar o antes e o depois. Então, isso é fundamental. Saber se o nosso seminário realmente gerou efeito lá no local de trabalho. Esse é o nosso grande diferencial. Agora, tem uma imagem aí interessante também, Tá. E tem a ver com essa questão, né? Com essa pergunta, com essa resposta que você deu. Dá uma analisada nela aí. É interessante. Essa imagem vai retratar, não é, um pouco dessa questão de resultados. Todo treinamento ele é necessário justamente para capacitar, para potencializar as pessoas ali, para gerar melhores resultados. Porém, esta imagem, quando eu a utilizo em alguns treinamentos, é para ela exemplificar o seguinte: cuidado com a sua autoconfiança. Cuidado. Quando o líder ele chega a um determinado momento na carreira dele, se ele se considerar autossuficiente, tomador de decisões, não seguir procedimentos, regras, não respeitar as pessoas que ele lidera e ele se sentir autossuficiente e esquecer que ele tem uma equipe, uma responsabilidade, ele corre sérios riscos. Claro que eu não estou aqui fazendo... E pode naufragar. Em alguns momentos... ele afundar e afundar a equipe, né? E a equipe junto. E dependendo da atitude dele, das decisões, pode toda a organização. Nós temos inúmeros exemplos, não estou aqui fazendo um valor de juízo, né, desse caso que ficou notório para o mundo todo, mas é apenas um exemplo da gente começar a perceber o quanto que o líder é importante na tomada de decisões de uma empresa, né, e o quanto que o resultado dos treinamentos, das decisões que ele vai tomar, isso vai impactar a empresa dele. E por isso que os nossos seminários, nos últimos 7 anos aí, e mais, eles têm gerado esse tipo de resultado. Agora, Zuccolotto, para o nosso telenauta que está nos assistindo, quais são as dicas, né? Ou qual o conselho que você daria para um telenauta que está fazendo, que é um gestor, que é um chefe, que é um gerente, e que quais são o conselho que você dá para que realmente ele faça um bom trabalho de liderança?
que ele tem aí no nosso telenauta, que tem uma equipe, né? Que já coordena uma equipe, que tem subordinados. Primeiro, algo que a gente tem feito em parceria com as empresas que nós temos atuado aí nos últimos anos, é definir, de fato, qual é o grupo de liderança que ele precisa desenvolver. Então, ele precisa colocar uma linha de corte, definir qual é o grupo, né, dentro da hierarquia dele e mapear essas pessoas para então definir, eu preciso de forma urgente trabalhar com essas pessoas que são pessoas chaves dentro da organização. Então ele precisa ter esse mapa, né, para poder estruturar. Em segundo, é procurar ou uma ajuda de uma consultoria, nós também fazemos isso, um mapeamento para conhecer, porque uma coisa, Humberto, é você olhar para o líder e julgá-lo. Outra coisa é você aplicar ferramentas corretas e poder realmente dizer, esse líder ele é forte nessas competências e ele precisa melhorar nessas. Então, para isso, precisa um trabalho científico e sério nessa área, não pode ser achismo. Então, ele precisa poder mapear. Em segundo, e aí no terceiro ponto, então, é ele contar com profissionais que vão atuar ao lado dos líderes deles, pessoas que conheçam o que estão falando e o que estão fazendo. Isso eu digo com propriedade, porque é extremamente necessário que ele tenha referências desse profissional. Eu costumo dizer, né, os clientes que estão nos vendo e que a gente tem trabalhado, eles sabem, eu uso uma frase, fornecedor você acha no Google, parceiro que conheça, você precisa desenvolver um relacionamento. Então, se fosse dar algumas dicas, seriam essas. Conheça a pessoa que você está levando dessa organização e peça referência. Escuta, quais foram as últimas 3 empresas que você atuou? Eu gostaria de entrar em contato para saber os resultados que você gerou lá dentro. Para mim isso é imprescindível hoje, não abro mão disso, são coisas que têm dado resultado dentro da Zucoloto.com. Toda vez que nós entramos num projeto, nós sempre pedimos para aqueles telefones para os nossos clientes para perguntar quem somos nós. E quem desenvolve melhor ou mais facilmente, vamos assim dizer, esse espírito de liderança, né? De liderar equipes, o homem ou a mulher? Nesse teu vasto caminho aí de experiência, de tanto tempo fazendo esse trabalho. Então, olha só, dentro do aspecto de liderança, eu acredito que a mulher tem trazido excelentes exemplos para o ambiente fabril. Por exemplo, eu tenho clientes em determinadas áreas onde o homem não coloca a mão. Incrível isso. Mas por quê? Porque ela tem competências que eu reconheço, e eu acredito que todo mundo que trabalha com liderança vai poder afirmar isso também. Existem algumas competências da mulher que elas foram desenvolvidas, elas foram se aperfeiçoando e são delas inatas, são melhores do que a de um homem. Nós temos que reconhecer. Porém, há um outro aspecto aonde o homem ele se sobressai um pouco. Não estou aqui dizendo que a mulher, em alguns momentos, ela não sobressai. Claro. Se o homem desenvolver as competências que a mulher tem de forma mais apropriada, claro que ele vai poder também ser um excelente líder naquela área. Eu diria hoje que não há como definir que a mulher ou o homem são melhores líderes. Se ambos se desenvolverem dentro das competências necessárias para uma organização, ambos podem gerar excelentes resultados. Haja vista as executivas que assumiram grandes cargos no nosso país, que estão dando um show no mercado de trabalho. Isso, para mim, é fascinante. E inclusive, independente dos seus comandados serem homens ou mulheres. Não, de forma alguma. De forma alguma. Ambos podem gerar resultado nas suas equipes, atuando ao lado das mulheres, ao lado dos homens. É claro que quando você tem uma equipe, por exemplo, esses clientes que eu citei para você, onde você tem 100% daquela área de mulheres, você vai ter que adotar um estilo de liderança, uma psicologia, sabendo que algumas características são diferentes de você lidar somente com homens, particulares, mas nada impede de você ter uma gestão por resultados fantásticas. Certo. Ambos são competentes para isso. Ok. Zucoloto, infelizmente nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse para os nossos telenautas os meios de comunicação, que tipo de trabalho a sua empresa desenvolve, né? Qual é o leque de serviços que os telenautas podem usufruir da sua empresa, da sua consultoria. Por favor. Humberto, novamente quero agradecer o convite que nos foi feito, foi uma honra estar aqui com você, não é? E queria então falar para os telenautas, para você que quer nos contatar, você acessa www.zucoloto.com,
O nosso e-mail é contato@zucoloto.com, deve estar aparecendo aí no seu vídeo os nossos contatos. O nosso trabalho é em gestão de desenvolvimento de pessoas. Tudo que se falar em gestão de desenvolvimento, nós realmente customizamos para as empresas, desenvolvemos isso, não é? De forma apropriada, tanto no Brasil como também na América do Sul, empresas que têm filiais do México até aqui o Uruguai, a gente desenvolve todos esses projetos de gestão de liderança. Há trabalhos específicos também com montadoras de caminhões e ônibus, voltado a um segmento comercial dentro dos seus concessionários, também nós desenvolvemos, pela minha experiência de 25 anos dentro desse segmento. Porém, o nosso carro-chefe realmente é excelência em liderança, buscando alta performance e resultados significativos. Ok. Então, nem o site, nem o e-mail tem o BR, para no .com, não é? Exatamente. E se quem quiser te contatar por telefone, qual é o seu telefone? Eu vou arriscar em dar meu celular, mas eu já aviso que todo palestrante você vai encontrá-lo no horário do almoço ou após as 18 em alguns momentos. Então, o meu celular é o 11 de São Paulo, 98903-5433. Repita. Ok, 98903-5433. Ok. Washington Zucotolo, muito obrigado por sua participação aqui no Ponto de Contato, Humberto, nesse tema assim tão gostoso, né, da gente falar, e acredito que você, nessa tua missão, que é uma missão mesmo, né, esse trabalho que você faz e desempenha tão bem, deve ser realmente muito prazeroso, muito gratificante quando você, através de todo esse seu conhecimento, você auxilia os profissionais a se desenvolverem, né, melhor nessa questão da liderança. Não é? É verdade, Humberto. Quando você faz assim aquilo que você é apaixonado, os profissionais sabem que nós não trabalhamos nenhum dia, e é gratificante realmente você assumir uma organização que te convida para fazer um trabalho de gestão. E ao final de 12 meses, 18 meses, fizemos um fechamento agora no interior de São Paulo, não vou citar o nome do cliente por questão ética, fizemos um fechamento agora de uma escola de líderes que a gente implantou lá, e é gratificante você ver 60 líderes com em média mais de 20 anos de empresa, receber o seu certificado e unânimes, falar o quanto foi bom reciclar, o quanto foi bom rever conceitos, o quanto foi bom saber o que realmente é um líder e poder aplicar na fábrica. Isso não tem preço, realmente. Ótimo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Gostou do nosso programa de hoje? Então, quinta-feira tem mais. Eu te espero aqui na Just TV, na próxima quinta-feira, às 13 da tarde. Boa semana e até lá.